E aí, oitavo ano, todo mundo de boa? Todo mundo bem? Tô chegando aí para mais uma aula. A gente vai dar prosseguimento no conteúdo do Oriente Médio. Tô na página 184. A gente começou a falar dos aspectos naturais da geomorfologia do Oriente Médio, do relevo, das atividades tectônicas. E agora a gente vai partir para o litoral, né, na página 184, seguindo para a hidrografia, clima e dar prosseguimento até fechar com o conteúdo, né, que é o nosso grande objetivo. Então, na página em questão, 184, a gente tem o início da parte sobre os litorais, sobre os corpos hídricos, né, sobre a hidrografia do Oriente Médio. Então, logo de cara a gente divide em oceanos, né, em mares, e os mares interiores. Pela região ter grande instabilidade tectônica e muitos desdobramentos, isso facilita bastante a formação de lagos. Tá? E alguns lagos são bem grandões, que fazem parte de um passado geológico que era um fundo de mar, então apresentam salinidade, né? Elevação do fundo do mar. Mas a gente vai ver isso aos pouquinhos. Então vamos de cara. Mar Arábigo, né? É a ligação com o Oceano Aberto do Oceano Índico. Então é o mar que está de frente para o Golfo Pérsico, né? Frente para a Península Arábica, dando acesso aos mares abertos, que são o Golfo Pérsico e o Golfo de Hormuz, no Estreito de Hormuz, tá? A gente vai dar uma olhada aqui no Google Maps para chegar lá. Ih, pô, mas tô longe, eu tô no Maracanã, cara, tem que dar uma voltão no planeta, vamos lá. Ó, vamos chegar lá, deixa eu apertar aqui o botãozinho para mudar a inclinação da Terra, show de bola. Atravessando o Atlântico, chegando no sul da África. Lembra, ó, linha do Equador está passando aqui no meio da África, o que significa que o Oriente Médio é totalmente inserido no hemisfério norte, tá? O que altera aquelas regrinhas nossas do clima, né? Do verão ser no dezembro, inverno ser em julho, junho. Aqui é diferente, aqui é o inverso, tá? O verão é no meio do ano, o inverno é em dezembro, janeiro, tá? Lembra da inclinação do eixo de rotação. Então, o Mar Arábico é essa região de frente para a Península Arábica e os mares interiores. Então, vamos ao Golfo do Aden, que dá acesso ao Mar Vermelho, que faz ligação com dois canais estreitos. Canalzinho mais aqui ao norte é Akeb, Golfo de Akeb, né? Um pequenininho, muito importante para a região pela navegação. E o Golfo de Suez, que dá acesso ao Canal de Suez, que a gente já viu que faz, né, o limite entre o continente africano e Península de Sinai, essa regiãozinha aqui, esse biquinho daqui do Paz e Amor, que é a ligação desses canais, com o Mar Mediterrâneo. Então, litoral do Mar Mediterrâneo, o oeste, né, desculpa, o leste do Mar Mediterrâneo, com acesso aos países aí como Israel, Jerusalém, a faixa de Gaza, aqui a gente vai falar bastante nos próximos encontros, que tem vários conflitos, enfim, regiãozinha do Mar Mediterrâneo. E no interior a gente tem o Mar Negro, que tem acesso ao norte da Turquia, oeste da Geórgia, estou confundindo leste e oeste hoje, da Geórgia, com acesso ao Mar Mediterrâneo pelo canal aqui em Istambul, tá? Navegável. Então, esse mar tem acesso, o Mar Negro tem acesso ao Mediterrâneo, que tem acesso aos oceanos, então é de importante navegabilidade. Para a Rússia é importantíssima, né? Mas isso é outro assunto. E o Mar Cáspio. Já o Mar Cáspio ele é um mar fechado, ele não tem nenhum acesso ao oceano. Ele faz fronteira aí com a Rússia, os países que estão aqui, né? Turcomenistão, Tajiquistão, Cazaquistão. Mas ele é essencial para o Irã, um país que a gente falou no primeiro encontro sobre o Oriente Médio, que tem um território muito árido, muito hostil, é bem vazio. A gente vê nitidamente que tem pouquíssimas áreas de travessias ou cidadezinhas bem pequenas. Kerman é uma delas aqui, numa região bem vazia. E essas cidades são forçadas pelo Irã a estarem aí
pela oferta de gás, tá? O Irã é um país que tem bastante gás natural. Se eu não me engano, eu acho que é o oitavo, não, é o terceiro no mundo em gás natural, tá? Perde aí para a Rússia e, se eu não me engano, o Cazaquistão, alguma coisa assim do gênero. Enfim, que seja, mas é uma atividade que a galera investe, né? O governo investe para manter a população mesmo em condições ruins. Então, o Mar Cáspio, quando a gente olha essa faixa litorânea aqui, a gente vê grandes ocupações, como a capital, Teherã, que é uma cidade um pouco interiorizada, mas recebe os serviços e o acesso à água dessa região verde que está no litoral do Mar Cáspio. Quando a gente aproxima, a gente vê grandes planícies agrícolas, plantações, né? Enfim, e um detalhe legal desse Mar Cáspio é que ele tem uma salinidade bem baixinha, tá? A salinidade são águas de derretimento de gelo. Então isso aqui, nas últimas glaciações, há 21 mil anos atrás, encheu, tá, de água de degelo. Então não escoou para os oceanos, fez um lagão interiorano e tem ainda, e recebe alguns rios aqui do norte, né, como o rio Volga, que é um rio importante para a Rússia, tá, que está passando por aqui, onde eu estou passando o cursor, mas tem esse detalhe, né? Agora, sobre salinidade, a gente não pode esquecer de um pequenininho, tá? Que eu estou olhando bem aqui no cursor, Israel, Jordânia, que é o Mar Morto. Isso aqui ele tem uma importância de curiosidade. O Mar Morto ele tem a maior salinidade do mundo, tá? O nome não é à toa. A gente vê salinas em volta. A gente vê propriedades rurais que fazem a dessalinização para poder plantar. Não tem peixe, tá? A concentração de sódio, de sal, é em 300 gramas, 300 miligramas, sei lá, sou ruim de química. Enquanto o oceano normal é 3,5. O bagulho é 300. Tem sal pra caramba. Tanto que é fácil de boiar nele. Quanto mais salgada a água, mais densa. E aí você consegue boiar com facilidade. Enfim, né? É bem salgado. Por que ele é salgado assim? Porque isso aqui, num passado geológico, há uns 40 mil anos atrás, ainda era fundo de mar. E aí uma elevação dessa região faz esse isolamento de uma parte do oceano. Evaporou, evaporou, evaporou. Evapora só a água e o sal fica. Então foi elevando a concentração de sal. É bem similar ao que acontece, o que aconteceu no Atacama. No Atacama são desertos de sal. Já foi assoalho marinho. Subiu, secou, só ficou o sal. Desertos de sal. Aqui, num futuro, né, quando secar de vez, a gente vê em alguns milhares de anos ainda para isso acontecer, né, porque ele é bem grandão, vai se tornar um deserto de sal. Tá? As regiões próximas já são, né, que tudo salina aqui, tudo para exploração de sal. Tá? Então, bacana, falamos dos mares aí. Relação com o oceano é importante a gente pensar no isolado Afeganistão, que não tem é o único país, né, do Oriente Médio que não tem nenhum acesso nem aos mares interioranos ou nenhum oceano aberto, tá? Ele é isoladão. E o que é importante ressaltar é que o comércio marítimo é fundamental. Vou dar um exemplo bem significativo de um país bem pequenininho aqui, Kuwait. O Kuwait, apesar de ele ter um território muito pequenininho, quando se compara o tamanho dele, ele praticamente some aqui, ele tem muito petróleo. Né? E o petróleo é exportado. Estou chegando aqui numa região ó, que tem uns poços de petróleo aqui, ó, a galerinha explorando petróleo. São as fazendas de óleo. Se você clicar aqui, ó, deixa eu aparecer aqui o nome. Ó. Conversão para gás, refinaria de gás. Fecha aqui, fecha aqui. Deixa eu ver uma outra aqui próxima. Ó, mesma coisa. Oil field, fazenda de óleo, né? Terreno de óleo, de petróleo. Aqueles as torres de refino do petróleo. Gigante, né? Tu vê que aqui o galpão, o tamanho do bagulho, isso aqui é gigante, tá? Então eles estão explorando petróleo aqui, que é levado para o oleoduto, por canos, até os portos. Navios são enchidos e são mandados para o mundo. Então o Kuwait tem uma importância estratégica no fornecimento de petróleo para o planeta, né? Um combustível muito importante, e o transporte marítimo vai ser essencial. Então boa parte da relação internacional
que a gente vê sobre os países do Oriente Médio está relacionado ao comércio marítimo, tá? Desde o passado, alguns milhares de anos, a gente vê o litoral como fundamental para isso, beleza? Já nos rios, aí o negócio fica mais complicado. Apesar do clima desértico predominar na região, existem alguns rios muito importantes para o Oriente Médio. Eles nascem nas áreas mais altas e alguns são mistos. São fluviais, são rios de regime pluvial e nival. Ou seja, eles veem o derretimento do gelo nival e as chuvas que caem na região, fornecendo no período do verão o aumento do nível desses rios. Só que a maior parte são temporários. Como eu tenho um inverno bem árido no Oriente Médio, os rios secam em uma parte do ano significativa. Tá? E alguns não chegam nem ao oceano por atravessar uma área desértica e secar. Tá? É o caso de algumas bacias hidrográficas bem importantes. Se eu parar aqui de novo no mapa, a gente tem algumas regiões aqui em Bagdá que muitos rios chegam no deserto e viram laguinhos, tá? Rio Tigres, Rio Eufrates fazendo essa ligação. Então a gente viu, acho que eu até mostrei no primeiro encontro sobre o Oriente Médio, essa relação, né, desses poucos rios serem fundamentais para a existência de um parque agrícola. Está falando aí de uma evolução agrícola no começo do sedentarismo humano, quando a gente aprendeu a agricultura. Então, o rio Eufrates ele é citado em vários textos religiosos antigos como fundamental para isso. É o rio que dá a vida à região, é ele que fornece esse campo rural. Tá? Então, é fundamental a gente visualizar que aqui, olha, devido ao relevo acidentado, também há alguns lagos. Tá? A gente vai ver os laguinhos depois, a gente vai focando nos rios. Aqui bonitinho, cadê? Rio Eufrates, com 3.594 km, nascendo na Turquia. Ele nasce na Turquia, mais longo do Oriente Médio. Rio Murat na Turquia, depois ele muda de nome. Beleza. Só está falando das características físicas do rio. Rio Tigre, também importante, tá? Nascendo na Turquia também, correndo paralelo ao rio Eufrates. A gente vê eles nitidamente nesses mapas, tá? Aqui nesse mapa do Oriente Médio. Rio Tigre e Rio Eufrates correndo. Existem alguns outros rios menores que desabam, mas quando você olha o resto da região, areia. Tá? Os lagos, principalmente quando a gente olha na Turquia, que tem um relevo bem acidentado, a gente vê um monte de laguinho, tá? Alguns represados, alguns servindo de usinas. Tá? Então isso tem bastante também. Como o Mar Morto, em Israel, aqui em Jordânia, a gente viu que também é um lago, pequenininho, né, apesar de ser bem salgado. Já nos países que estão aqui, que já é a Ásia Central, mas tem uma similaridade geográfica, a gente vê um monte de lago cristalino também, similar ao Mar Cáspio. Tá? Já no Irã, é mais complicado. Você vê que o Irã, a coloração dele mesmo é marrom, tá? Marrom de seco. Exceto aqui pelo litoral do Mar Cáspio, onde tem aquelas planícies agrícolas que eu mostrei ainda há pouco. Tá? Beleza, nos orientamos aqui no mapa de novo. Vou e volto toda hora nele. Importantíssimo, já que tem poucos rios, aonde eles têm, como é um terreno bem planáltico, tem quedas d'água. Então, há uma importante parcela na produção de eletricidade dos países do Oriente Médio, né, principalmente Israel, Irã, que tem poucos rios com quedas d'água, com a utilização de barragem, tá? De hidrelétrica. Beleza, vamos passar aí um pouquinho batido para a segunda parte. Que aí já é aqui, ó, clima. Estou falando repetidas vezes, seco, árido, seco, 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 sim. Está totalmente no hemisfério norte, cortado pelo Trópico de Câncer. Normalmente os grandes desertos estão nas zonas tropicais onde cortam os trópicos. Quem é meu aluno há mais tempo sabe que em tudo que é continente a gente vê essa posição geográfica dos grandes desertos próximo aos trópicos. O Saara com o deserto da Arábia, aí estende aqui para a região do Irã, mas se a gente vê no hemisfério sul é mais nítido ainda. O deserto do Atacama, deixa eu sumir aqui no Trópico de Capricórnio, a gente dá a volta, chega no deserto de
do Kalahari, no sul da África, e o deserto de Vitória, o Outback australiano. Então, essas posições elas são relacionadas à circulação atmosférica. Tá? Climatologia pura são regiões de alta pressão, são regiões que expulsam a umidade naturalmente com os ventos. Então, isso favorece muito a formação dos desertos. Associado às montanhas, irmão, prejudica ainda mais a circulação atmosférica da umidade, o que favorece muito esse clima desértico. Por ser na região tropical, né, principalmente a Arábia, é quente durante o verão, mas no inverno você vê temperaturas baixíssimas, tá? A amplitude térmica é bem grande, beleza? E muito pouca precipitação. Chove-se muito pouquinho, apenas nos litorais a gente vê uma concentração de chuvas, mas no interior, mesmo próximo a zero, tá? Algumas partes como Jordânia e Síria, no centro do Irã e no norte do Afeganistão, registra clima desértico moderado ou frio. O clima desértico moderado apresenta grande aridez, mas médias térmicas inferiores ao clima desértico quente. Aí vem da latitude, senhores, porque quando a gente olha de novo, a região da Arábia está mais próxima ao Trópico de Câncer. Quando a gente olha, podia botar até que as linhas, cadê? Não tem as linhazinhas aqui? Ativar modelo grade. Aí, a bateria fica melhor, mais profissional. Olha lá, o Trópico de Câncer passando aqui na Arábia, mas numa latitude mais alta, os desertos do Irã, do Iraque, chegando aqui o Tajiquistão, Turcomenistão. Então eles têm temperaturas mais baixas, por ter uma latitude maior, tá? Show de bola? Voltando pro livro. Beleza. Algumas partes da Jordânia, tá? Afeganistão, esse clima desértico moderado ou frio. Frio no inverno, tá? A gente tem temperaturas aí bem abaixo de zero. Neve em alguns momentos, tá? Então, beleza. Passando aí para outras regiões, o mesmo ocorre o clima semiárido de baixa precipitação nas penínsulas, tá? Armênia, Irã, toda a região, a gente vê quando passeia pelo Google Earth que tem a mesma coloração, tá? Mesma coisa acontece no litoral do Mediterrâneo, mesma ideia. Só que como está no litoral do Mediterrâneo, os verões acabam se tornando menos quentes, o clima mediterrâneo. E existe uma circulação só no Mediterrâneo de um pouco de umidade. Então não quer dizer que o inverno aqui na região é úmido, que é menos seco do que o verão. Então é uma troca, tá, no litoral do mar Mediterrâneo, principalmente nas regiões da Turquia, no sul da península da Turquia, tá? Tem a mesma ideia. Já na vegetação, consequência, cara, desde o sexto ano vocês estão vendo isso. Se eu tenho um clima desértico, a vegetação vai ser adaptada. Aquele nome estranho, xerófilas. As plantas que são adaptadas a seca, a ambientes áridos, tá? Aqui no finalzinho está falando disso. Então, com certeza, 6 dos 25 maiores desertos do mundo estão no Oriente Médio. Então é uma região muito seca. O deserto da Arábia é bem grandão, é a península inteira. Quinto maior do mundo. Perde aí para o Saara, para o Outback, para a Antártida, né? Enfim. Nesse caso, a maioria dos países estão com essa presença do clima desértico e com uma vegetação muito escassa. Então, vegetação natural bem fragilizada. A gente tem pouca, tá? Algumas espécies de animais, né? A gente vê animais bem emblemáticos como o dromedário, tá? Que são marcantes por armazenar bastante água por longos períodos. Então, como as plantas já são adaptadas a seca, os animais também são adaptados a seca. Então, uma região especialista em se preocupar em não perder água, tá? Mas quando a gente olha, deixa eu olhar de novo, não resisto, desculpa. Nos rios, não esqueça disso, a gente tem as planícies alagadas, vários canais. Aqui é um canalzinho de água que vai irrigando por quilômetros e quilômetros de deserto adentro, servindo a plantações, tá? Senão a galera morreria de fome lá, não teria ninguém. Seria que nem o Atacama, bem mais vazio. Então, por ter grandes rios e importantes rios, a agricultura funcionou bem na região aqui do Iraque, nas bacias dos rios. Já na Arábia Saudita,
aqui tem a tecnologia mais maneira, que a galera se especializou em fazer aqueles campos circulares de irrigação. Tá? A região vai ter água no lençol freático, eles exploram essa água do lençol freático, em determinada época do ano eles conseguem plantar. Isso aqui são, não é aqui é aquele paetê, confete, não. Aqui são campos rurais, um pivô que fica rodando e irrigando, tá? Um braço de irrigação. Isso percorre bastante pelo deserto da Arábia, aonde tem lençol freático. São especialistas nesse tipo de plantação. Aqui, quando a gente aproxima da faixa de Gaza, de Jerusalém, a gente também vai visualizar esse tipo de plantação. Deixa eu achar aqui, enfim, aqui. Mas não usa esse sistema redondinho, tá? Mas também é plantação de irrigação por lençol freático. Isso na região do Iraque. Nas bacias dos rios, irrigação de desvio, e aqui no Mar Cáspio, o próprio mar, por ser bem como baixa salinidade, serve de abastecimento para os campos verdes do Irã, tá? Para a agricultura do Irã. Então, vegetação natural xerófila com culturas agrícolas especializadas em ambientes áridos, beleza? Sabendo disso, a gente mata a ideia da vegetação rapidinho. Deserto da Síria só tem um ponto falando aí, ó, segundo maior do Oriente Médio, entre Síria e o Irã. Nono maior do mundo, cobre uma porção do Iraque, tá? Chega até o Irã, beleza. Tá? Também é bem árido. Então ele só está pontuando o nome dos desertos. Mas a região toda participa desse clima. Isso aqui é bem legal, eu gosto dessa parte aqui, ó. Outros desertos de destaque são o Dasht Margol e o Registan. Isso aqui não vou nem tentar falar, tá? Conhecidos pelos castelos de areia, tá? Essas rochas de arenito, rocha sedimentar, estão sendo esculpidas pelo vento, então é bem maneiro, um visual bem maneiro desses castelos de areia. São labirintos, sabe? Caravanas se perdem se não souber andar direito aí, beleza? Só que aí tem um detalhe nessa região, tá? Ele recebe o título de Patrimônio da Humanidade e por ter registrado a maior temperatura na superfície, cara, 70 graus, meu irmão. Tu cozinha, né? Dá para fazer um ovo, se ficar segurando o ovo assim na mão, tu fica cozinhando o ovo na mão, né? Então é uma temperatura muito elevada porque a radiação solar no verão é alta, com baixíssima umidade, próxima a zero, o que aumenta muito a amplitude térmica e o Sol consegue esquentar com muita eficiência. Por ter grandes paredões de rocha, impede a circulação do vento no próximo ao chão, o vento vai passar por cima disso. Então criam áreas de bafo, né, de ficar abafado. É que nem Bangu. Quem passa por Bangu no verão sabe que tem dois morros. Tem o Mendanha e tem a Pedra Branca. Então é um vale, né, uma parte baixa entre dois morros, abafadão. O vento passa por cima de Bangu, não refresca. É a mesma coisa aqui, tá? Em algumas regiões mais friazinhas, os estepes e as pradarias aparecem, mas é uma menor concentração. Beleza? Principalmente pela presença de gramíneas quando chove. Pois que seca, morre, não tem mais. Já nas formações florestais deciduais, que são aquelas que perdem as folhas nos períodos mais frios, né? Tipo a estação do ano. Outono chegou, caiu folha. A gente está mais no Afeganistão e no norte da Turquia, tá? Chegando já no Cáucaso, que é a região que tem montanhas. Aqui de novo, Cáucaso. Norte da Turquia a gente vai ter esse tipo de vegetação. E nos países como a Geórgia e Azerbaijão, que aí uma paisagem mais verdinha, florestada, tá? Mais menos desértico, tá? Nesse estreito aqui entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. Falando disso, seguindo em frente, paisagens mediterrâneas. O que é a vegetação de Mediterrânea? É a vegetação que está adaptada a essa inversão do clima mediterrâneo. E aí a gente tem algumas plantas bem específicas como a noz, a tâmara, tá? Alguns tipos de uvas que se adaptaram bem a esse tipo de clima, onde o verão é mais seco e o inverno é úmido. Tá? Esse tipo de clima criou uma vegetação especial chamada chaparrais, tá? Que é essa aqui, que é até esqueci, pô, a mais famosa, né? A azeitona. A azeitona é natural desse ambiente, beleza? E já que tem montanha, é lógico que vai ter a vegetação de altitude.
O frio de altitude favorece a criação de vegetação de rasteira, tá? Não vai ter grandes árvores, principalmente nas montanhas congeladas. Beleza? Show de bola. Não vai ter árvore aqui, né? Por favor. Quais são os limites do Oriente Médio com os outros continentes? Primeiro encontro semana passada. A gente tem que lembrar da Turquia com a Europa, né? Vamos ver na imagem, pô. A mesma coisa que a gente vai ver aqui, pô. Turquia, chegando aqui, Bulgária e Grécia, tá? Deixa eu tirar a linha de grade. Sai, linha de grade, isso. Não preciso de você. Istambul, Turquia, acesso a Bulgária e Grécia, Europa. Geórgia e Azerbaijão, sul da Rússia. Aí vai vir os mares, Mar Negro, Mar Cáspio, Mar Mediterrâneo, no litoral dos países, Israel, Líbano, ligação com o Egito, a Península de Sinai com o Egito, né? Acesso a Israel, porque a Península de Sinai já é Oriente Médio, tá? Então lembra que o Egito está nos dois, está na África e está no Oriente Médio, mas no Oriente Médio só tem esse pedacinho aqui. Para a Ásia, a gente vai ter o Paquistão e o Afeganistão. O Tajiquistão, o Uzbequistão, o Turcomenistão já são Ásia Central, não são Oriente Médio, apesar de terem população de maioria árabe, que são os temas que a gente vai ver no próximo encontro, é o quadro humano. Então eles são Ásia Central. Então, Afeganistão, nos países que estão. Né? Piadinha péssima, mas enfim, são nomes estranhos, tá? Kirguistão, né? Pelo amor de Deus, que nome de país diferenciado. Tá? Então, questão fácil. Você tem que botar literalmente esses encontros continentais, tá? Bem didático pra gente pensar. Deixa eu achar aqui a questão do livro para não me perder. Então, Mar Mediterrâneo, tem os estreitos, tem a Geórgia, Azerbaijão, enfim. Deixa eu voltar aqui para a imagem para não me perder da apostila. Isso, quais são os limites do Oriente Médio com os outros continentes? Show de bola. Qual desses países não faz parte da Península Arábica? Então, Península Arábica, a gente está falando daquele biquinho. Eu voltando aqui de novo, né? Não vou nem olhar primeiro, tá? Que é isso aqui, Península Arábica. Arábia Saudita, Emirados Árabes, Bahrein, tá? Onde tem aquela galera com um pouquinho de dinheiro, né? Constrói ilha. Oman, Iêmen, beleza? Essa galera aqui tá na península. Quando você olha a questão, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos. Irã não está na península. Irã está na porção continental, já ligando já quase com a Ásia. Não é parte da península. A península é esse bico aqui que sai, tá, entre o Mar Vermelho e o Golfo Pérsico. Show? Então, letra D. Próxima questão. Como se caracteriza o relevo do Oriente Médio? Então, vai pausando aí que eu vou meio que ditar. Tá? Tem várias áreas de dobramento moderno causado pelo deslocamento das placas tectônicas. Então, de novo, há várias áreas de dobramentos modernos com cordilheiras, com montanhas, causados pelo deslocamento das placas tectônicas. O que favorece o predomínio de planaltos com os dobramentos modernos. Beleza? Então, com predomínio de planaltos, que se dividem em acidentados, que são enrugados, e planos, como os planaltos da Arábia, onde eles são menos acidentados pelo relevo, são mais lisos. Tá? E as planícies ficam restritas aos litorais. Tá? Então, boa parte dobramentos modernos com planaltos, e os litorais ficam mais com as planícies, poucas planícies, como a planície da Mesopotâmia, que é um berço da humanidade assim fundamental. Tá? A planície da Mesopotâmia é formada por entre quais rios do Oriente Médio? A gente está falei algumas vezes entre rio Eufrates e rio Tigre, né? São os dois que correm a região da Mesopotâmia, que está lá há 8 mil anos com ocupação humana agrícola. Tá?
Rio Jordão já está mais a oeste. Amur, Dária, é um rio que serve, né? Ele acessa o rio Eufrates. Então, são a letra B. 5. Como explica a presença do governo? Não, perdi. Como se explica a presença de gelo? Nossa, governo. De gelo permanente no Oriente Médio, mesmo que a região seja cortada pelo Trópico de Câncer. Montanhas, né? Elevação, altitude. O gelo permanente ocorre nas regiões de elevada altitude, principalmente acima dos 3.000 metros. Então, como nós temos áreas acima de 6.000, então é fácil de ter gelo permanente no topo das montanhas, nem no verão ele derrete. Tá? Quais são os dois maiores desertos do Oriente Médio? É o deserto da Arábia e o deserto da Síria. Então bota aí, deserto da Arábia, maior, seguido pelo deserto da Síria. 7. Quais são os principais fatores para a existência de desertos na região? Falei, as regiões dos trópicos são favorecidas, né, normalmente tem deserto. Então eu vejo, pelo fato de ser cortada pelo Trópico de Câncer, devido ao predomínio das massas de ar seca e a alta pressão que empurra a umidade para regiões distantes, e a presença dos obstáculos naturais, né, dos relevos acidentados, das montanhas, dos dobramentos modernos, que diminuem muito a circulação atmosférica. A umidade não consegue passar. Tá? Vocês estão ouvindo isso desde o 6º ano. Chuva orográfica. Ela não passa pelas montanhas. Então, como é cheio de montanha, dificulta bastante a circulação dessa pouca umidade que a região do trópico já apresenta. Beleza, questão 8. Então, essa é complicada. Deixa eu repetir então a 7. Fala com mais calma. Acho que eu falei muito rápido. Está no Trópico de Câncer, predomínio de massas de ar seca. Você vai pausando e vai voltando. Pode fazer isso aí. Ter muitos obstáculos naturais, como os relevos elevados, tá? Montanhas, que impedem a circulação da umidade. Beleza? Se tiver com dúvida, me fala. 8. Onde se localizam os estepes e as pradarias no Oriente Médio? Quais as atividades econômicas realizadas nelas? E tem levado a ameaça da desertificação? Elas estão na Península Arábica. Tá? A gente está falando por várias áreas próximas aos litorais. Tem alguma parte também do Afeganistão, do Irã, do Iraque, da Turquia. A maior parte dos países apresentam essas pradarias e estepes. E o que favorece, como tem uma vegetação rasteira, a agricultura. Se tem vegetação, tem lençol freático, vai ter uma comunidade na região. E a pecuária. Só que são regiões que não fazem um manejo correto do solo. Então, o mau uso do solo, como é uma região já árida, está favorecendo a desertificação. Então, de pradaria, que já é uma vegetação seca e rasteira, a gente já passa para uma região desértica. Né? Então, não é algo muito favorável ao futuro dessa atividade econômica. Beleza? Então, bonitos. Meia hora de vídeo aí, vocês já estão cansados de me ouvir. Então até a próxima aula aí. Valeu! Até o próximo. Qualquer dúvida nos exercícios me fala.